Meu nome é Maílson Almeida da Silva, eu sou da equipe que ficou responsável por apresentar as ações dos oceanos e hoje eu vou falar um pouco da parte do assoalho do oceano, principalmente do relevo. Bem, para a gente entender o relevo, é necessário a gente entender primeiramente os agentes de transformação de relevo, que é o caso dos vulcões submarinos. Os vulcões submarinos ocorrem devido a espaçamento entre as placas tectônicas, ao afastamento, quando o magma se eleva e quando entra em contato com a água ele se solidifica, formando cadeias montanhosas, que conhecemos como as dorsais oceânicas. Bem, e além das dorsais oceânicas, que pode se encontrar muito no Pacífico, devido a ter muito vulcões submarinos, por consequência de muito encontro de placas tectônicas, tem também as colinas abissais, que são montes, pequenos montes de no mínimo 1000 metros, para ser considerado uma colina, mas que não alcançam o nível do mar. Além das colinas abissais, existem áreas como as planícies. As planícies são áreas de topografia de suave a plana, áreas bem mais planas, de pouca irregularidade. E podemos observar uma grande planície aqui na costa leste da América do Sul, no Oceano Atlântico. É uma planície muito extensa. E as planícies são favorecidas em áreas onde não tem tanta ação dos vulcões, que quando há a presença de vulcões, aí isso forma muitas cadeias montanhosas. E em planícies é o contrário. Por não ter tanto vulcões, tanto agente de transformação de relevo, ocorre a planície fica mais protegida, não tem tantas transformações. Bem, eu acho que é isso mesmo que eu queria falar. Boa noite, sou a Gabriele. As fossas oceânicas ou abissais são regiões mais profundas dos oceanos. São zonas de encontro entre a placa tectônica, onde uma dessas placas mergulha uma sobre a outra. Essas regiões ela se caracteriza pela ausência total de luz. Boa noite, professor Felipe. Boa noite a todos. Eu me chamo Jabedi Ravete. Eu sou líder da equipe 5. A gente ficou com o capítulo 17, que tem como tema Ação dos Oceanos. Bom, eu fiquei com os métodos de exploração do oceano. Basicamente, a gente vai começar falando sobre a Expedição Challenge, que eu não coloquei no slide, mas ela foi muito importante, na verdade. Foi basicamente uma expedição que passou 4 anos colhendo informações sobre o assoalho oceânico. Bom, a partir dessa expedição surgiram vários outros métodos para explorar o oceano, tipo submersível tripulado, veículo de operação remota, sonar, navio de perfuração, observatórios permanentes e etc. Então, basicamente foi isso. Fiquei com bacias oceânicas, que no caso é o terceiro tópico. As bacias oceânicas, elas são áreas extensas e profundas, com um relevo relativamente plano. Elas se encontram as mais continentais. Correspondem à porção do assoalho marinho, que se estende do sopé continental até a cordilheira mesozânica. Elas apresentam, né, como eu falei, que elas são extensas e profundas, uma topografia variada, desde planícies até elevados picos montanhosos. Iago, sou da equipe Ação dos Oceanos e falarei um pouco sobre as margens continentais. Pode-se compreender as margens continentais como limite entre os continentes e os oceanos, sendo que há várias profundidades e que se classificam principalmente em dois tipos, sendo essas passiva e ativa, ambas ligadas às ações das placas tectônicas. Quanto mais perto dos continentes, terremotos e vulcões serão de difícil incidência, enquanto que na medida que se aproximam do oeste da América do Sul e leste da América do Norte, falha nas placas ocasionarão maiores incidências de terremotos, de tsunamis, etc. Falarei agora um pouco sobre as subdivisões das margens continentais. Primeiro, a plataforma continental, que é o assoalho ou o chão, se preferir, dos continentes,
a uma faixa de 100 quilômetros do litoral, há um declive ou quebra da plataforma em que determinadas regiões formam-se imensos cortes ou cânions com vários metros de profundidade e os taludes, que são as costas da placa das plataformas continentais. Meu nome é Caroline e eu fiquei com a equipe que tem como tema Ação dos Oceanos e eu vou falar um pouco sobre o talude. Talude é um plano de terreno inclinado que limita um aterro e tem como função garantir a estabilidade do aterro, ou seja, eles servem como base de sustentação ao solo. Os taludes podem ser resultados de uma escavação ou podem surgir naturalmente. Os resultados de uma escavação são os chamados taludes artificiais. São construídos pelos homens para evitar deslizamentos de terra em terrenos que a estabilidade é pouco eficiente. Já os taludes que surgem naturalmente são chamados de taludes naturais, que surgem na natureza e são conhecidos como morros. Para garantir a estabilidade do talude, é preciso um projeto de construção civil bem elaborado e o uso de materiais de qualidade. Ou seja, se você quer um talude bem eficiente, que futuramente não lhe dará prejuízo, você tem que ter um projeto de construção civil bem elaborado, profissionais de qualidade e materiais de qualidade muito boa. Matheus Roseno Ponciano, e eu vou dar continuidade aqui ao trabalho Ação dos Oceanos, agora falando do tópico de ondas. Bem, as ondas elas são formadas a partir do sopro de vento na superfície do mar. O vento ele vai batendo na água, causando ondulações, conhecidas como ondulações compostas, de pequenas ondas entre 1 e 2 centímetros, que são chamadas de ondas capilares, mas são ondas bastante compridas, né? E quanto mais durável, né, for o vento que bate na superfície da água, maior será a altura da onda. E a partir desse vento constante, as ondas vão se deslocando, mas a água permanece no mesmo lugar. As partículas de água elas vão se movendo em órbitas circulares, aquele formato que a gente conhece das ondas. Os raios dessas órbitas elas vão diminuindo gradualmente com a profundidade da água. E à medida que as ondas vão se aproximando da costa, da zona de surf, que é onde os surfistas gostam de pegar suas ondas, o movimento orbital das partículas da água ela é comprometido pelo fundo. E quando o fundo torna-se mais raso, atingindo cerca de metade do comprimento original do pico da onda, ela reduz sua velocidade e seu comprimento. E sua crista fica ainda mais afiliada, podemos dizer assim. Ela fica mais paralela às outras ondas que estão seguindo ela. E à medida com que se aproximam da praia, elas tornam-se muito inclinadas, né, para suportar a si mesmas e quebram-se na zona de surf novamente, correndo sobre a praia num espreitamento. Uma crista de onda, né, deslocando-se rapidamente, chega nas águas profundas do mar. E elas deslocam mais lentamente na água rasa, de modo com que elas refratam em direção à praia. E elas vão fazendo esse refratamento, né, em torno da praia, elas vão se curvando na parte saliente da costa e aumentando o impacto das ondas sobre elas. E a trajetória das cristas ela diverge, diminuindo o impacto das ondas na praia. Quanto mais ela vai se aproximando na costa, ela vai ficando mais lenta. E ela vai se aproximando da costa formando um ângulo. Ela forma uma corrente longitudinal paralela à linha da costa, assim como todas as outras ondas vão seguindo aquela corrente, né, do fluxo da água, aproximando da deriva litorânea e resulta num movimento de partículas de areia pela ação do espaitamento da onda e vai formando aquela espuma, né, que a gente vê no raso da areia, que é decorrente dos sais que ela vai trazendo do mar. Olá, meu nome é Beatriz, sou aluna do curso de Licenciatura em Geografia pelo IF. Eu quero falar um pouco das marés e a relação que ela tem com a Lua e com o Sol. As marés são essas oscilações que a gente conhece entre os níveis da água do mar. Aí como que são essas oscilações? De uma forma mais simples, são essas subidas e descidas da água. Aí qual a relação que ela tem com a Lua e com o Sol? A Lua, por ser o nosso satélite natural, ela é o fator que acaba que influencia mais na desenvoltura, eu diria assim, das ondas.
Ou seja, ela tem uma total ligação, principalmente com as suas fases. A gente trazendo aqui um exemplo, pode ser a lua cheia. A lua cheia, ela sempre favorece também uma maré que ela se torna ampla, que para nós é uma maré cheia, onde as ondas são mais altas. Por quê? Porque tem toda essa pressão atmosférica que existe. E claro também que o Sol também influencia, mas a Lua, por ser o nosso satélite natural, ele tem uma contribuição maior. Aí toda essa desenvoltura, ela está determinada de acordo com as posições que a gente conhece, como minguante, crescente, cheia e nova. Mas a que mais determina o nível da água do mar é a maré quando a lua está cheia. Principalmente porque tem uma grande movimentação no fundo do mar e acaba que isso contribui para que as marés se tornem mais amplas. Agora eu vou dar continuidade ao trabalho falando sobre a notícia relacionada ao tema. Bom, com essa notícia a gente vê que o capitalismo não tem limites, né? Então, além da mineração fazer um desastre imenso, mal terrível, o meio ambiental terrestre, eles querem agora fazer no fundo do mar, no assoalho oceânico. Ou seja, se eles fazem, fazem os desastres naturais, ambientais fora do mar, imagina dentro, entendeu? Tipo, o caso específico é o de Brumadinho, de Mariana e entre outros, né? Então, eu deixo para vocês ler essa reportagem, eu espero que vocês leiam e que vocês reflitam e que ela foi muito importante. Então, eu acho que é isso, eu deixo esse recado para não me alongar muito. É isso.